prazo que estava estipulado, o Internacional definiu a situação de Thiago Maia e ele vai ficar no Inter. Eu quero te trazer nesse vídeo os detalhes, se inclusive ele estará à disposição do técnico Roger Machado para as finais do Campeonato Gaúcho. Inclusive um reforço de maneira inesperada, né? E uma terceira reviravolta que aconteceu nessa negociação. Mas a gente também tem um reforço que avançou muito o prazo de recuperação nos últimos dias. Quero te falar sobre Gabriel Mercado, jogador que está muito próximo também dos retornos aos gramados. E outra situação que eu quero te explicar também nesse vídeo é para te falar sobre, primeiro, um pedido do Internacional para a Federação Gaúcha pedindo um árbitro de fora do estado para as finais e uma segunda também entrevista / manifestação do vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, por meio das suas redes sociais, onde volta a falar sobre a questão de arbitragem e as narrativas. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional, que volta a treinar no CT Parque Gigante nessa quarta-feira. O Inter que se reapresentou na última terça, focado para a final do Campeonato Gaúcho. E eu quero começar aqui falando sobre a situação do Thiago Maia, porque ontem eu já tinha feito um vídeo falando sobre essa situação e falando que o Inter já tinha definido a situação do Thiago Maia e que ainda ontem ia se sentar com o jogador para ajustar os últimos detalhes. À noite de ontem, por volta ali das 9 horas da noite, o Inter publicou uma nota oficial que fala exatamente sobre essa situação, que a negociação com o Santos envolvendo o Thiago Maia caiu. E a partir disso ele participaria de alguns processos dentro do CT para voltar a estar à disposição do técnico Roger Machado. Ou seja, o Inter desistiu de negociar o atleta com o Santos, ele vai se reapresentar, vai ter que passar por uma espécie de retreinamento, porque ele ficou toda essa semana sem treinar e ele obviamente acabou perdendo um certo ritmo de jogo. Então ele vai passar por alguns momentos para voltar a ser relacionado. A pergunta que fica, e certamente tu vai fazer, ele vai estar à disposição do técnico Roger para as finais? Porque ele está inscrito para o Campeonato Gaúcho, ele vai estar à disposição? Pois bem, a tendência é que sim, a tendência é que ele seja relacionado e esteja à disposição e possa entrar no segundo tempo. Ele não é mais titular. O titular hoje se chama Bruno Henrique e ele conquistou esta vaga no campo. E por gestão de grupo, e o Roger já falou isso na entrevista contra o Monson, que por toda a gestão de grupo e merecimento, o Bruno Henrique se tornou um titular do time do Inter. Então, por isso, ele vai ser o titular nos 2 jogos da final. Mas o Thiago Maia aparece agora com uma opção interessante para o banco de reservas e uma opção que o Inter não tinha, né? Porque até então o Inter tinha somente o Ronaldo para substituir tanto o Fernando quanto até mesmo o Bruno Henrique. E a gente sabe também que o Luiz Otávio, que era a outra opção, ainda é um jogador que tem um problema no adutor da coxa. Então o Thiago Maia volta e estará à disposição para a final. Ele vai fazer um retreinamento, talvez não esteja à disposição para esse primeiro jogo, mas para o segundo existe uma boa possibilidade. Esse seria o primeiro reforço inesperado e uma terceira reviravolta, né, que acabou acontecendo nessa negociação. Mas uma outra situação inesperada também, e uma evolução muito rápida que aconteceu inclusive, é a de Gabriel Mercado, que tinha rompido os ligamentos do seu joelho, uma lesão de LCA, na partida contra o São Paulo no Morumbi ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, e era uma recuperação onde o Inter entendia que ocorreria ali em torno de 9, 10, quem sabe até mesmo 11 meses. O fato é que a gente está em março e desde o começo da semana o Gabriel Mercado voltou já a treinar no gramado. E o próprio Roger fez uma camisa especial, saiu no vídeo de bastidores do Inter na vitória por 3-1 contra o Caxias, comemorando muito essa volta para o parte do mercado. E o Inter também já publicou vídeos mostrando que realmente o jogador já está fazendo uma espécie de retreinamento, obviamente aos poucos, para ver também como é que está a questão das dores no joelho.
A grande questão é que ele se machucou em setembro do ano passado, né, no mês 9. A recuperação dele para um atleta de quase 38 anos foi de apenas 6 meses. Foi uma mesma recuperação que a do Bruno Gomes, que é um atleta de 23 anos vai ter. Talvez o Bruno Gomes fique até um pouco mais fora, porque é uma lesão que acabou sendo um pouquinho mais grave. Mas ainda assim é mais um reforço. Não vai estar, por óbvio, à disposição para esse primeiro jogo da final, porque vai passar, ainda está em processo de recuperação. E para o segundo jogo da final também é muito difícil. Mas para os primeiros compromissos que o Inter vai ter após o Campeonato Gaúcho, que é a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ele deve voltar a ser relacionado. Óbvio, agora ele se tornou um jogador que é banco, principalmente com a cessão do Vitor Gabriel. Tem o próprio Juninho que já chegou no Inter, então ele vai ser uma alternativa, mas uma baita alternativa que o Roger vai ter no seu banco de reservas. E uma última situação que eu quero te trazer foi sobre um pedido e que repercutiu bastante. Para quem não sabe, o Inter protocolou e fez um pedido para a Federação Gaúcha de Futebol, falando que gostaria que a arbitragem da final do Campeonato Gaúcho fosse de fora. A gente já tem o VAR confirmado que vai ser de fora do Rio Grande do Sul, mas também gostaria que a arbitragem no campo fosse fora do Rio Grande do Sul. E o Inter explica que, primeiro, essa medida foi devido aos últimos erros de arbitragem que aconteceram nos últimos jogos do Campeonato Gaúcho e por toda a narrativa e condicionamento que foi feita pelo rival, nesse momento não propicia a escalação por parte de um árbitro aqui do Rio Grande do Sul. E o José Olavo Bisol, por meio do seu Twitter, ele se manifestou confirmando essa informação que já tinha saído de maneira extraoficial, mas ele fez uma indagação nas suas redes sociais para tirar qualquer tipo de polêmica, porque ele disse que o Inter está tomando essa medida não porque acha que o campeonato está sob júdice ou porque os árbitros aqui do Rio Grande do Sul estão agindo de má fé, está tendo um erro de arbitragem de maneira sistemática e pode ter alguma relação, né, com alguma teoria da conspiração, e ele disse que não tem nada a ver. A escolha que o Inter está fazendo por pedir árbitros de fora para as finais do Campeonato Gaúcho é por exclusivamente os erros que aconteceram nas últimas semanas nas rodadas do Gauchão. Para quem não sabe, ainda segue acontecendo no Gauchão, por mais que tenha Inter e Grêmio na final, tem outros clubes que ainda seguem jogando, por exemplo, o mata-mata da morte, para saber os dois times que vão ser rebaixados, tá tendo erro de arbitragem, o para definir também quem vai para a Copa do Brasil, que agora é a final São Luís e Ipiranga, na semifinal houve também erro de arbitragem, então ainda estão acontecendo erros, e o pedido tanto do Inter é que para isso aconteça, né, tem uma arbitragem de fora, ou seja, uma arbitragem de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim, de algum outro local e que seja um árbitro FIFA, mas o Inter não está fazendo isso porque acha que os árbitros estão agindo de má fé ou existe, né, alguma situação alheia a esse sentido e que inclusive o Grêmio, né, principalmente na semifinal, no primeiro jogo, tratou muito, né, o presidente deles falou até em caçar CPF, né, e por toda essa narrativa, o Inter quer uma arbitragem de fora do Rio Grande do Sul. A questão é, isso vai acontecer? Porque quando o Grêmio pediu uma arbitragem e um VAR de fora, a FGF acatou. Agora, a FGF vai acatar o pedido do Inter? O Grêmio não se manifestou. O Grêmio não se manifestou nem de maneira positiva, nem negativa à ideia que o Inter pediu quanto à arbitragem de fora. Mas a gente sabe, se houver uma arbitragem de fora, houver um erro, principalmente contra o Grêmio, a gente já sabe a narrativa que vai ser criada. A FGF sabe disso. Ela está numa pressão muito forte. Mas a gente espera que esse pedido do Inter seja acatado, porque é um pedido que tem ali explicações coesas e uma explicação técnica, né? Um fato. Ou a arbitragem esse ano da Federação Gaúcha de Futebol, por algum motivo, tá errando muito e faz sentido tu colocar uma arbitragem fora. É simples a situação que está acontecendo. Agora, a tendência é que o Voaden acabe não acatando essa situação e coloque sim 2 árbitros de dentro. E aí podemos esperar Daniel Bins, Anderson Daronco, Jean-Pierre Lima como possíveis protagonistas para esta final de Campeonato Gaúcho. Deixa nos comentários a tua opinião. Volto logo mais. Valeu, falou e foi.